Pastor Adejalan Ramos. Próxima lição nós vamos estudar sobre um inimigo que precisa ser resistido. É o tema da lição do próximo domingo. Estamos estudando nesse trimestre sobre batalha espiritual. Na lição do próximo domingo, ela está baseada no texto de Tiago, no capítulo 4, um inimigo que precisa ser resistido. O texto que está baseado na lição é o capítulo 4 da Epístola de Tiago. É importante, então, observar que o comentarista da lição, para enfocar o tema, que é baseado no capítulo 4, o inimigo que precisa ser resistido, ele faz um comentário inicialmente acerca da Epístola de Tiago, para se ter uma visão geral. É importante, então, que o professor de escola dominical ele possa fazer uma abordagem geral da Epístola de Tiago. Deve lembrar, o caro professor, que o objetivo da lição não é trazer um estudo exaustivo acerca de Tiago, é apenas dar uma visão geral e para chegar no capítulo 4 e então enfocar aquilo que vai ser a que a lição está enfocando especificamente, que é a resistência ao diabo. Por isso é importante, seguindo a orientação da lição, comentarista da lição, inicialmente na parte 1 da lição, a Epístola de Tiago, ele traz algumas informações acerca da data em que foi escrita, do destinatário e do conteúdo. A Epístola de Tiago é uma das mais antigos escritos do Novo Testamento. Alguns acham que foi escrita entre o ano 45 e o ano 49 depois de Cristo. A Epístola de Tiago, ela foi escrita com o objetivo de na realidade, são 3 objetivos. Primeiro, encorajar os crentes judeus que estavam passando por provações. Era um período de perseguições, de provações, e aqueles cristãos judeus que estavam dispersos, eles estavam passando por provações. O segundo objetivo era corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvífica, inclusive a questão entre fé e obras. E o terceiro objetivo da Epístola de Tiago é exortar e instruir os leitores concernente ao resultado prático da sua fé na vida da retidão e das boas obras. Parece que aquela comunidade de cristãos estavam se apartando de alguns ensinamentos que são elementares para a vida cristã. Por isso, Tiago, ele então, durante a sua epístola, ele os exorta para vivenciar um cristianismo prático, um cristianismo autêntico, um cristianismo real. A carta ela foi escrita, então, entre o ano 45 e o ano 49, e, segundo o capítulo 1 e o versículo 1, a carta foi escrita exatamente para cristãos que estavam dispersos. Eram cristãos de origem judaica que estavam dispersos. Provavelmente essa dispersão foi em função logo das perseguições que estavam acontecendo, e esses cristãos então se dispersaram, se espalharam, e Tiago, ocupando uma posição de liderança, na igreja em Jerusalém, Tiago era pastor da igreja em Jerusalém, ele escreve então uma carta para as suas ovelhas dispersas. O tom da epístola de Tiago é um tom pastoral. Tiago ele escreve a sua epístola com a tonalidade de pastor, com a tonalidade pastoral. Então, o destinatário, a época em que foi escrito, o conteúdo da Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, ela tem, durante todo a sua escrita, ela aborda várias questões práticas da vida cristã. Inclusive, a Epístola de Tiago, ela é considerada o Provérbios do Novo Testamento. Ele fala durante a sua epístola sobre provações, ele fala sobre a prática da palavra de Deus, não ser somente ouvinte. Ele fala também na sua epístola acerca de fazer acepção de pessoas, ele condena a prática de fazer acepção de pessoas. Ele fala também sobre a questão entre fé e obras, ele relaciona a fé e as obras, no capítulo 2. No capítulo 3 ele fala acerca do tropeço na palavra, ele fala acerca da língua, o cuidado que se deve ter com a língua, e ele fala também sobre a sabedoria que vem do alto. E ele finaliza a epístola dando alguns conselhos e algumas orientações práticas, falando sobre virtudes cristãs e a sua prática. Aí entra paciência, honestidade, ele fala sobre oração
pelos enfermos. Ele fala também, finalizando, sobre a restauração dos desviados. Essa é uma visão geral do conteúdo da Epístola de Tiago. Portanto, o professor de escola dominical, ele deve estar consciente, se aprimorar, né, deste conteúdo desta epístola. O tema, nós podemos dizer que o tema da epístola de Tiago é exatamente sobre a fé manifesta-se pelas obras, né? A prática da palavra de Deus. Esse seria o tema da epístola de Tiago. Bem, sendo assim, nós chegamos então ao capítulo 4 então, de Tiago. Depois de fazer essas considerações iniciais, então é importante que o professor de escola dominical traga essas informações iniciais que eu acabei de enumerar, a data, o destinatário, faça uma síntese do conteúdo da epístola de Tiago, isso de forma resumida, sintética, e mostre também o tema, e então caminho para o capítulo 4. No capítulo 4 é onde está contido o tema da lição desse domingo. O capítulo 4, Tiago, ele fala acerca da prática da vida cristã ou de um chamado à santidade cristã, né? No capítulo 4, Tiago, ele nos mostra exatamente isto. Tiago, então, no capítulo 4, ele diz: de onde vêm ou de onde procedem as guerras e contendas entre vocês? Não vêm disto, a saber, dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago, ele começa o capítulo 4 perguntando de onde vem a guerra, de onde vêm as contendas. Ele está fazendo no capítulo 4 um chamado para a santidade cristã. No capítulo 4, ele está fazendo um chamado para a santidade cristã e ele então pergunta de onde vem a guerra, de onde vêm as pelejas entre vocês. Vejam bem a expressão guerra que ele utiliza aqui, né? A expressão guerra, inclusive, que aparece aqui, o termo no original é o termo potem, né? Da onde vem a palavra polemos. Está relacionada, de onde vem a nossa palavra na nossa língua portuguesa, polêmica. O termo está relacionado a guerra, batalha, contenda, conflitos, né? A nossa palavra polêmica na língua portuguesa, ela tem exatamente esta origem. Então, Tiago está perguntando de onde vem a guerra, de onde vêm os conflitos que acontecem entre vocês, né? Aqueles cristãos, eles estavam guerreando e essas guerras, esses conflitos que estavam acontecendo entre eles, era exatamente como produto de algo que estava acontecendo internamente. Então, Tiago, ele está querendo dizer que aquelas guerras que aconteciam dentro da igreja, elas eram provenientes de conflitos interiores individuais. Guerras aqui se refere a conflitos gerais, né? Os conflitos que estavam acontecendo, as guerras exteriores que estavam acontecendo dentro do âmbito daquela comunidade cristã, na realidade eram produtos daquilo que estava acontecendo dentro deles, que era as guerras e os conflitos interior em função da busca dos prazeres. Nós observamos na prática que muitas comunidades cristãs hoje é um ambiente de guerra, é um ambiente de conflitos. Nós observamos isso. Muitas comunidades cristãs, a guerra está bem presente, a guerra está bem travada. É interessante nós observarmos que nessa guerra, nesse ambiente de guerras, de conflitos, existem muitas armas que são utilizadas na igreja, entre aspas, né? Poderíamos enumerar, por exemplo, tem membros de igrejas que utilizam mísseis, ou seja, atacam os membros da igreja à distância. Tem outros que utilizam táticas de guerrilha, armam emboscadas contra alguém que esteja desavisado. Tem outros que são francos atiradores, são os críticos com a boa pontaria, né? Os críticos com a boa pontaria. Esses críticos com a boa pontaria, muitas vezes, eles estão atuando. Outros são terroristas, ninguém fica imune de ser atingido. Outros utilizam minas, seu uso assegura que outros falharão em seus esforços de servir a Deus. Tem outros que atuam com espionagem, uso de amizades para se obter informações
potencialmente danosa sobre outras pessoas. É a utilização da espionagem dentro do âmbito da igreja. Tem outros que utilizam propaganda, o uso da intriga para difundir informações prejudiciais sobre os outros. Tem outros que gostam de atuar na Guerra Fria. Ele coloca em gelo um oponente, uma pessoa que é oponente a ele, ele coloca em gelo ao se evitar ou se recusar a manter diálogo com aquela pessoa. É uma atitude também de guerra, a Guerra Fria. Tem outros que atuam com ataque nuclear, mantém o usuário desejoso de sacrificar a igreja se os salvos do seu grupo não forem atingidos. Então, o que Tiago está dizendo aqui nesse texto é que as guerras e que as pelejas e que os conflitos, eles de fato aconteciam dentro do âmbito da igreja. Isso é muito atual dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então Tiago está perguntando de onde vêm as guerras, de onde vêm as pelejas, de onde vêm os conflitos entre vocês. E ele diz então que esses conflitos vinham exatamente como resultado dos conflitos internos que estavam acontecendo nos membros de cada pessoa, né? Ele fala dos prazeres que militam na vossa carne. A carne aqui está relacionada à natureza pecaminosa. O termo prazeres aqui é hedone, né? De onde vem a palavra hedonismo. Tiago depois diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Tiago então usa aqui uma metáfora, a metáfora matar. Tiago tinha em mente aqui uma metáfora para falar sobre a ira, para falar sobre o homicídio, né? Que estava homicídio no sentido de a raiva, no sentido de ira, é o que ele está dizendo nesse texto. Portanto, ele usa metáforas para se referir àquela situação que eles estavam vivenciando. Depois Tiago, ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Veja que mais uma vez ele utiliza a expressão guerra, combateis, guerreais. Ele está usando aqui figuras de linguagem para se referir àqueles conflitos que aconteciam dentro do âmbito daquela comunidade cristã. Ele diz ainda: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eles estavam utilizando a prática da oração, mas estavam se recusando a fazer a vontade de Deus. Ou seja, aqueles cristãos sofreram tensões internas e conflitos externos porque eles se recusavam a orar. Eles estavam se recusando à prática da oração. Tiago então diz: vocês nada tendes porque não pedis. Mas quando eles oravam, Tiago diz: vocês pedem mal. Tiago disse inicialmente que eles não oravam. E diz que, outro momento, ele diz que quando eles oravam mal, porque eles pediam para esbanjar em vossos prazeres. É a expressão que aparece aqui. A palavra mal refere-se aqui a agir de uma maneira perversa, motivado pela gratificação pessoal e por desejos egoístas. Quando chega então no versículo 4, ele usa uma expressão, portanto, muito forte. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A expressão adúlteros e adúlteras que aparece aqui, ou a expressão mais precisamente infiéis, né, conforme está no texto no original, é uma metáfora de infidelidade espiritual. Devemos lembrar que Tiago está falando aqui para cristãos judeus, e esses cristãos que eram judeus, eles conheciam bem os textos do Antigo Testamento que se referia ao adultério espiritual. A nação de Israel, ela foi vista várias vezes como praticando o adultério espiritual. Ela foi infiel a Deus. Nós vemos isso no texto de 2 Crônicas 21, 11, 13, Jeremias 2, 20, Ezequiel 16, 26 a 29, Oséias 1, 2, Oséias 4, 15 e Oséias 9, 1. Pelo fato, então, de Tiago estar escrevendo para cristãos judeus, ele usa a metáfora do adultério espiritual, que era muito comum nos textos do Antigo Testamento,
para se referir ao fato de que eles estavam sendo infiéis a Deus. Por isso que ele usou a expressão infiéis ou adúlteros e adúlteras, foi a expressão que ele utilizou aqui. Logo em seguida ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele habita em nós? Esse texto o professor de escola dominical deve atentar que esse texto é um texto polêmico da Bíblia, né? Eu aconselho o professor de escola dominical a pesquisar acerca deste assunto, porque esse texto ele é de fato polêmico, porque no grego do Novo Testamento a palavra espírito, né? Ela não tem maiúsculo ou minúsculo, então a palavra espírito aqui pode se referir ao Espírito Santo, como pode se referir ao espírito humano. Por isso eu vou ler na versão King James. A versão King James diz assim: ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus? Então, que o professor de escola dominical possa atentar e pesquisar, né, acerca desse texto, deste versículo, o versículo 5, porque ele tem uma questão polêmica em relação a isso. É uma expressão, portanto, de difícil entendimento, né? Essa expressão difícil é mais bem entendida quando se considera o Espírito como uma referência não ao Espírito Santo, mas ao Espírito humano. E a frase então seria traduzida como com ciúme, anseia, no sentido negativo de cobiça, a inveja. Então, o que Tiago diz é que o espírito incrédulo, ou seja, seu ser interior, é inclinado para o mal. Isso coaduna, inclusive, com o texto que vem logo a seguir. Veja bem a expressão antes que está no versículo 6. Ele dá maior graça. Se você traduzir o versículo 5 como o Espírito Santo, tem-se uma dificuldade de estabelecer a relação com o versículo 6. O versículo 6 diz que ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. A partir do versículo 7, do versículo 7 ao versículo 10, Tiago ele dá uma série de 10 ordens. No grego nós temos 10 verbos imperativos, em que ele mostra através desses verbos que estão no imperativo, atitudes que o cristão deve fazer deve ter nessa busca pela santidade cristã. É assim que ele diz então no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ele fala sobre a sujeição a Deus. A palavra sujeição aqui literalmente quer dizer alinhar-se sobre. A palavra sujeição ela era utilizada como referência a soldados sob a autoridade do seu comandante. No Novo Testamento, o termo está relacionado à submissão ao governo humano, à submissão à igreja, a Cristo, da igreja a Cristo, e a submissão dos servos aos seus senhores, como aparece na carta de Tito. Tiago usou a palavra aqui para descrever uma submissão voluntária e consciente à autoridade de Deus como governador soberano do universo. Então, quando ele diz sujeitai-vos a Deus, ele está falando para reconhecer Deus como soberano do universo. Então, a sujeição a Deus. Depois ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que depois que ele fala da sujeição a Deus, ele fala da resistência ao diabo. Essa resistência ao diabo é que está contido, então, a nossa lição, né? A nossa lição ela está em foque à resistência ao diabo, né? O inimigo que precisa ser resistido. Então, resistir ao diabo é o que o texto está dizendo. Veja bem que logo depois que ele fala sobre resistir ao diabo, ele enumera mais algumas atitudes que o cristão deve ter, como chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Esse chegai-vos aqui é uma relação de proximidade com Deus. Esse conceito também de se chegar a Deus era bem conhecido pelos leitores judeus, porque estava relacionado, associado aos sacerdotes levíticos. Em Êxodo 19, 22, Levítico 10, 3 e Ezequiel 44, 13, está relacionado a palavra aos sacerdotes levíticos que se aproximavam de Deus.
E em outros momentos da Bíblia, no Antigo Testamento, o termo chegai-vos a Deus, ele aparece no sentido de uma pessoa voltar-se para Deus. Então, a palavra tanto era relacionada ao sacerdote, mais especificamente de maneira técnica, mas era também utilizada às pessoas de uma forma geral para se aproximar de Deus. O sacerdote, quando se aproximava de Deus, ele tinha que passar por um ritual de purificação. E em vários momentos do Antigo Testamento, como Salmo 73, 28, Isaías 29, 3, Hebreus 4, 16, Hebreus 10, 22, é utilizado o termo chegai-vos a Deus no sentido da pessoa se aproximar de Deus e ter um relacionamento mais próximo com Ele. Ele usa a expressão também purificai as mãos. Os sacerdotes eles tinham que purificar as mãos antes de se aproximarem de Deus. Isso está em Êxodo 30, 19 a 21. Ele diz também, além de purificar as mãos, ele diz, vós que sois de ânimo dobre. Ânimo dobre aqui quer dizer ânimo para fazer as coisas corretas e as coisas também erradas. Ele diz também limpai o coração. Aqui lavar as mãos fala da conduta externa. Essa expressão refere-se aos pensamentos, motivos e desejos íntimos de coração. Então essas expressões são expressões metafóricas. Purificar a mão, limpar o coração, são expressões metafóricas que o texto está falando, que quer dizer exatamente ter uma atitude de santidade, de santificação. Afligi-vos, lamentai e chorais, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E se afligir aqui é sentir-se aflito, infeliz e miserável. Descreve a situação daqueles que estão quebrantados diante de Deus por causa dos seus pecados. Lamentar aqui quer dizer chorar. O conceito de lamentar aparece no Salmo 51, 17, em 2 Crônicas 7, 10, ou seja, o lamentar é uma resposta ao quebrantamento. E o chorar é uma manifestação da tristeza, né? Aparece também em outros momentos no Novo Testamento, né? Então veja que são expressões que o apóstolo Tiago está utilizando, são 10 imperativos que aparecem no original grego, para se referir a atitudes que o cristão deve ter nesta batalha pela santificação. Mas uma das atitudes, e esta que é enfocada pela lição, é a resistência ao diabo, resistir ao diabo. Então você pode observar que essa resistência ao diabo que ele está falando aqui está incluída no processo de santificação. Então o professor deve explicar isso na sala de aula, na classe, que essa resistência ao diabo aqui que Tiago está falando inclui elementos relacionados à santificação. Essa resistência ao diabo aqui não é simplesmente dizer frases de efeito, como está amarrado, está expulso, eu declaro, eu profetizo. Essa resistência ao diabo que ele está falando aqui envolve atitudes, envolve ações práticas relacionadas à santificação cristã. Se houver uma vida de santificação cristã, conforme é exigido pela palavra de Deus, estará acontecendo uma resistência ao diabo. Portanto, que o professor de escola dominical possa atentar para isso, possa então esclarecer esses pontos principais da lição. Que Deus, portanto, abençoe a todos, né? E que essa lição, o inimigo que precisa ser resistido, que nós possamos guardá-la em nossa vida e também em nosso coração. Que Deus, portanto, abençoe a todos e que tenhamos todos uma boa aula. Caro professor, destaque os principais pontos da lição, esteja em oração para que essas verdades da palavra de Deus possam ser destacadas na vida de cada cristão e de cada aluno no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos.